no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. E já que o assunto é saúde, no Rádio Serviço eu vou conversar mais uma vez, como acontece todos os domingos, com meu grande amigo, tricolor, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que vai atender hoje o pedido da nossa ouvinte Lúcia Helena, moradora de Cascadura. Ela nos contou que a mãe tem 62 anos de idade e recentemente foi diagnosticada com neuropatia diabética. Por isso, preocupada, claro, ela pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi e falar de um assunto que no meu dia a dia eu diria que é igual chuchu na feira, né? A neuropatia é a complicação crônica mais comum do diabetes. E, infelizmente, em função até do estilo de vida que todos levamos, o diabetes está se tornando uma condição cada vez mais comum. Quando me formei, era menos de 5% da população mundial que sofria de diabetes. Hoje já ultrapassa 11,5%. Então, mais do que dobrou o percentual de pessoas no mundo que sofrem desse problema. E estima-se que até 35% dos diabéticos irão desenvolver algum grau dessa complicação. Gostaria de mandar um abraço para a senhora Miriam Abrão e o marido, conhecem de perto o problema, né, dona Miriam? Ivone Braz Rosa, Sônia Maria Carneiro e um sem número de amigos e pacientes que tem esse problema que a gente acompanha no dia a dia. E explicar o que é a tal da neuropatia. Vamos lá, vamos começar então, porque eu li aquela foto, né, que o senhor fez uma postagem ontem lá no Facebook, colocou aquela foto e eu fiquei curioso, querendo saber, né, detalhes, principalmente sobre essa foto. O que é então neuropatia diabética? Então, o sufixo patia significa do grego distúrbio, doença, anormalidade. Então seria uma doença do nervo. Os nervos, eles têm basicamente dois tipos. Os chamados nervos periféricos têm uma função sensitiva e motora, e os nervos autonômicos. São dois grupos de nervos, mas os dois podem ser afetados pelo diabetes? Sim, pelo diabetes e por outras condições, o que torna, obviamente, o trabalho diagnóstico do médico um pouquinho mais complexo. Hoje, nós vamos nos restringir à neuropatia mais comum, que é a diabética. Então, veja bem, eu tenho nervos que conduzem estímulo do cérebro, da medula espinhal até as extremidades. Eu quero, por exemplo, pegar esta folha de papel, o meu cérebro emitiu uma mensagem que foi conduzida através dos nervos e me permitiu, com a ponta dos meus dedos, pinçar o papel e levantá-lo. Eu tive a sensibilidade em perceber a textura do papel. Tivesse uma rosa com espinho, eu na mesma hora tiraria meu dedo se eu porventura me picasse com espinho. Você vê que é uma função protetora, inclusive. Né? Imagina se eu não sinto o espinho, eu aperto aquilo ali, vai perfurar meu dedo. Então, o nervo nos protege e nos passa informações. Nos dá informações da sensibilidade, e eu tenho vários tipos de sensibilidade. A tátil, que eu percebo a textura do que eu estou pegando, encostando ou pisando. A térmica, imagine você na praia, nós dois na praia, gracinha, descalços. Aquela areia Rio 40 graus, não no Rio Friburgo lá que está com 8 graus, 6 graus, mas Rio 40 graus, a areia chega a fazer fumacinha. Você não tem sensibilidade térmica, você anda naquela areia como se estivesse andando nas nuvens. O que vai acontecer, Leno? Vai dar uma queimadura e o que é pior, você não vai perceber a presença da dor causada pela queimadura, devido à neuropatia. Isso já numa segunda fase. Porque na primeira fase, a neuropatia vai se manifestar por uma sensação de formigamento, pinicação, como a gente diz, e queimação, geralmente na sola dos pés e comumente nas duas solas, simultaneamente. Curiosamente, Heleno, é pior quando a pessoa fica em repouso, a ponto de, dormindo, acordar com o pé queimando. Isso deve, obviamente, alertar
os diabéticos de que algo cheira podre no reino da Dinamarca. Vou procurar o médico endocrinologista, o clínico. O clínico tem capacidade de avaliar isso e já solicitar primeiro o exame físico, né? O exame físico que ele vai testar a sensibilidade tátil, a sensibilidade vibratória, a sensibilidade térmica. Eu posso, com um pequeno alfinete ou aquela agulha de seringa, fazer pequenas picadinhas para ver a sensibilidade do paciente. Isso já me ajuda a entender se aquele indivíduo tem neuropatia ou não. Então, num primeiro momento, ele tem uma dor, olha o termo que Santoro adora, excruciante. O que é isso, família Tupi? É uma dor intensa demais, terrível. Pequenos estímulos que anteriormente não causavam qualquer tipo de mal-estar são percebidos pelo indivíduo com neuropatia diabética como uma sensação dolorosa muito grande. Então esse indivíduo, com o tempo, ele vai ter alteração não só da parte sensitiva dos nervos, mas da parte motora. E de que maneira? Com perda da força muscular. Não é de todo raro eu encontrar pacientes muito mal acompanhados, com glicose muito elevada, que aliás é um dos fatores que leva a isso, é o descontrole da glicemia, sem poder andar em cadeira de rodas. Mas por quê? Porque eles ficaram paraplégicos, não, eles perderam a força muscular. Força muscular essa que pode ser perdida nos membros inferiores, nas pernas, mas também nos braços, a ponto do indivíduo não conseguir segurar um copo para beber água. Mas isso não é permanente, não, né? Veja bem, a neuropatia é uma condição irreversível. Daí a gente cuidar para ela não surgir. Mas uma vez surgindo, com o tratamento correto, eu consigo evitar a progressão para não chegar nesse extremo do indivíduo ficar numa cadeira de rodas totalmente incapacitado. Porque, acima de tudo, a neuropatia vai tirar daquele paciente qualidade de vida. A ponto dele evitar convívio social. Ele fica um ermitão. Por quê? Ele não pode cumprimentar as pessoas porque apertar as mãos provoca dor. Ele tem dificuldade para segurar um copo. Ele vai ao restaurante, vai a um barzinho, vai encontrar muitas vezes a própria família. Não. Ele prefere ficar quieto. Então, doutor Silvio, o que eu posso fazer para evitar essa coisa que só está me apavorando? Vamos lá. Primeiro, o controle adequado da glicose. Prevenção é tudo, né, meu amigo? Tudo na vida. E eu vou um pouco além, porque eu mostrei aquela foto com um pé vermelho, que era para transmitir a sensação de que aquele pé está queimando e doendo. Mas evolutivamente, conforme eu disse, ocorre o oposto. Quer dizer, de uma sensibilidade excessiva, eu vou à perda da sensibilidade. E por incrível que pareça, aí é que surgem os problemas. Por quê? Porque eu posso ter uma ferida, até desse cara que andou descalço. Eu recomendo ao meu paciente diabético, vá na praia com meia e com tênis, para proteger. Sim. O sapato é uma proteção. Quer dizer, o cara vai estar com a sola do pé cheia de bolha, tudo queimado, nem sabe. Nem sabe. E muitas vezes só vai começar a perceber o problema quando começa a exalar aquele odor absolutamente fétido, pútrido. A gente diz que é o cheiro da morte, que é um cheiro insuportável. Aí ele próprio começa a se sentir incomodado, vai procurar saber o que é, já está com aquela parte enegrecida na sola do pé ou no dedo. E aí, veja bem, já houve infecção da parte óssea. E quando tem osteomielite, o tratamento, amigo, é amputação. Meu Deus. Lembrando que o diabetes é, no mundo, a principal causa de amputações não traumáticas. A gente tem amputação causada por acidente com arma de fogo, acidente com arma branca, acidente de trânsito, atropelamento. Uma série de traumatismos importantes podem levar à necessidade da amputação de um membro. Mas de uma causa que não seja traumática, disparado o diabetes é a principal causa. Por quê? Porque vai levar à neuropatia que tira do indivíduo a sua própria defesa. Se eu não sinto dor, para que eu vou procurar o médico? Na semana passada eu disse que a dor leva o indivíduo de madrugada à emergência. É verdade. Ele não tem dor, ele não vai procurar auxílio médico. E quando ele vai procurar, é porque a situação já está tão avançada que o médico, por paliação, começa a fazer igual o salaminho, vai cortando pedacinho por pedacinho, até amputar muitas vezes o membro todo. E isso tira do indivíduo qualidade de vida, porque por mais que haja o suporte fisioterápico, por mais que as próteses mecânicas hoje tenham um desenvolvimento que permitam pelo menos o indivíduo voltar a andar,
É como a doutora falou agora há pouco, né? Vamos conservar os dentes, vamos conservar nossas pernas, né? Isso. Não vamos colocar uma prótese, que é o caso dela, a prótese dentária, no meu caso, a prótese da perna. E a gente previne controlando bem a glicose. Mas olha, o meu diabetes está super bem controlado e mesmo assim eu estou com neuropatia. Teu colesterol estava controlado? Que é outro fator de risco. Teu triglicéride estava controlado? É outro fator de risco. Fazer um exame de sangue completo. Você fuma? Para de fumar. Você está acima do peso? Vamos procurar uma nutricionista, vamos procurar um personal trainer, pelo menos comece a andar para fazer exercício, uma vez que o sedentarismo está intimamente ligado a isso. Tudo isso a gente começa a prevenir. Com relação ao diabético que já tem instalado uma neuropatia, eu faço algumas recomendações para todos eles. Eu vou me permitir fazer agora, se você deixar, claro, Helena, o programa é seu, Claro. para os nossos ouvintes. Vamos lá. Então vamos lá, meu amigo. Às vezes eu, por exemplo, Silvio, tenho dificuldade em ver a sola do meu pé. Senta na cama diante de um espelho. No espelho você vê a sola. Isso. Olha, eu não tenho espelho em casa. Pede para dona encrenca ou pede para alguém olhar a sola do seu pé. No caso do Helena, eu diria que eu não conheço outra. No meu caso, não. Mas evidentemente que você olha a sola do pé em busca de quê? De alguma ferida, de alguma lesão. Olhe entre os dedos dos pés para ver se tem a frieira. Porque a frieira, ela é o caminho muitas vezes de uma complicação que não tem a ver com a neuropatia, viu, Ivan Vicente? A erisipela, ela está muito ligada à frieira, que é uma micose entre os dedos. A neuropatia tira do paciente com erisipela a dor que é intensa com a erisipela, mas não é a causa. O que a neuropatia causa é a possibilidade daquele pé com uma ferida evoluir e levar à gangrena. O senhor é diabético, compre seu sapato depois das 6 da tarde. Por quê? Porque normalmente o nosso pé incha durante o dia. Se você comprar o sapato às 10 da manhã, quando o shopping abre, provavelmente aquele modelito que calçou tão bem, à noite, quando você for no casamento, vai te apertar a alma. E aí vão surgir o quê? Hiperceratose, calosidades no pé. E as calosidades, elas podem, na neuropatia, ir deformando o pé a ponto de criar uma condição, nome bonito, artropatia de Charcot. Os dedos ficam todos tortos, não sei se vocês já viram em algumas fotos. O dedo é tão feio que ontem eu poupei os meus seguidores no Facebook, você também, Helena, de ver a foto, porque fica o dedão em cima dos outros dedos, é uma coisa horrível, totalmente deformada. Causa disso, neuropatia diabética, porque a sensação de que aquilo está errado e está incomodando faz com que você mude o dedo de posição. Você não mudando, aquilo acaba ficando devidamente rígido. Outra coisa, nunca use sapato ou tênis sem meia. A meia protege. E se for à praia, calce meia. Pode não ser elegante, mas é saudável. É verdade. Doutor Silvio, deixa eu só sair um pouquinho do tema aqui. Na semana passada, nós falamos aqui sobre trombose e chegaram algumas perguntas durante a semana, coisas que nós não falamos aqui. Eu confesso que não consegui anotar, não lembro, esqueci de anotar ou perdi o papel. Uma ouvinte falando o seguinte, que a panturrilha é considerado o segundo coração e que é muito importante, né, nessa questão da trombose. Explica um pouquinho isso aí. Então vou explicar, e ela foi muito feliz na observação dela, e realmente é. Por quê? Eu tenho vasos na região da panturrilha, da batata da perna, que acumulam sangue. E se eu, por exemplo, não me movimentar, aquele sangue vai ficar represado muito tempo. E quando o sangue fica muito tempo estagnado, parado, o risco de trombose aumenta. Razão pela qual quem está acamado, ter alguém que massageie a panturrilha de baixo para cima, no sentido do retorno da circulação venosa, é fundamental para prevenir trombose. Então ela foi muito feliz na observação dela. E como é que eu posso fazer isso no dia a dia? Andando, Helena. Quando a gente anda, a gente contrai a coxa, mas contrai a panturrilha também. Sempre que eu contraio a musculatura da panturrilha, eu comprimo os vasos que estão ali e o meu sangue espirra de volta para os pulmões. Eu estou numa viagem longa, como a gente falou, a síndrome da classe econômica, tanto de avião quanto de ônibus. Muito tempo sentado. A posição das pernas, meio que dobradas, o sangue fica represado no segundo coração, como a nossa ouvinte muito felizmente disse, que é a panturrilha. E fica ali minutos, o suficiente para as plaquetas se juntarem
e formarem um coágulo que vai dar origem ao trombo. O que você pode fazer? O que eu faço o tempo todo, acima da perna nervosa. Nervosa nada. Eu estou batendo com a perna aqui porque eu não posso ficar andando no estúdio com o microfone atrás de mim. Eu não posso fazer consultas, como eu fiz ontem, 7 horas de consulta, sentado, sem me levantar para ir no banheiro, para ver como é que está o trânsito lá embaixo. Pelo menos de hora em hora, né? Eu faço isso a cada 40 minutos. Entre uma consulta e outra, até por educação, me levanto, cumprimento o paciente, levo para andar 10 metros até a saída e volto. Eu estou sendo educado, mas ao mesmo tempo estou sendo muito egoísta, porque eu estou, na verdade, pensando em mim. Porque ao me movimentar, pouco que seja, eu estou ativando a minha circulação e com isso ajuda a prevenir a trombose. Entendi, perfeito. Mais alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema de hoje, para encerrar, doutor? Faltou falar de neuropatia autonômica. Eu tenho nervos autonômicos que têm uma função diferente. Eles controlam o movimento dos órgãos digestivos, estômago, intestino, geniturinário, bexiga, a parte genital, o coração. Você consegue controlar o batimento cardíaco? Dizem que o nosso Dalai Lama lá consegue, mas eu não sei como. Pois é, mas eu tenho alterações do diabetes que altera, por exemplo, a frequência cardíaca, a pressão arterial. Eu posso ter uma condição chamada hipotensão postural. O que é isso? Quando eu me levantar aqui da cadeira, se eu tiver esse problema, eu vou ficar tonto e posso até levar uma queda. Sim. Eu, quando faço exercício, habitualmente o meu coração aumenta a frequência. Na neuropatia diabética autonômica cardiovascular, a minha frequência cardíaca diminui, o que é um problema muito sério. Com relação ao estômago, eu tenho uma alteração, rapidamente falando, chamada gastroparesia diabética. O que é isso, doutor Silvio? O estômago ele tem movimentos musculares que, ao se contrair, empurram o alimento para o duodeno, onde vai continuar o processo digestório e de absorção dos nutrientes. Na gastroparesia, o alimento fica ali parado no estômago horas. Então o indivíduo come, muitas vezes ele tem enjoo e vomita após comer, porque aquele estômago fica meio que dilatado pela gastroparesia. Mas eu tenho também alteração nervosa no intestino, que pode levar à prisão de ventre e, o que é pior, a diarreia situacional. O que é isso? O indivíduo perde fezes quando ele muda de posição. Então imagina você estar no teu trabalho, no teu restaurante, levantou e sujou a sua cueca com perda fecal, devido à neuropatia. E por último, mas não menos importante, a geniturinária. Eu tenho a chamada bexiga neurogênica, que eu não consigo contrair a bexiga na hora de fazer a micção. Então a urina fica condicionada. Existe uma manobra, eu até escrevi o nome aqui, porque é uma manobra interessante. Para a família Tupi não interessa. Mas o que o indivíduo faz? Ele comprime a bexiga na hora de urinar. É como se ele abraçasse a bexiga com força, porque ela própria não tem aquele músculo que comprime para a urina sair. E por último, mas não menos importante, a disfunção sexual. Eu posso ter quadros de impotência sêunde devido à neuropatia diabética. E aí a solução é só prótese peniana, porque não tem tratamento psicológico que resolva isso. Não tem Viagra na vida, sildenafila, tadalafila e outras drogas afins que façam com que o indivíduo com neuropatia autonômica que afetou os nervos penianos façam com que aquele indivíduo possa ter uma ereção. A solução satisfatória para a maioria dos pacientes é a colocação de uma prótese que fica em cargo dos meus amigos urologistas. Um beijo no coração do Renato Mulher, meu irmão, meu amigo. Bom, para encerrar, assunto para domingo que vem, meu querido. Falar de pedra no rim. Boa. Eu gostaria, ontem um amigo nosso, ele me ligou dizendo que estava com uma dor no testículo. Opa! Isso me faz pensar em cálculo renal. Uma dor no testículo, pedra no rim, doutor Silvio, tão longe um do outro. Depois eu explico domingo que vem. Uma semana abençoada, fiquem com Deus. Tudo de bom, obrigado, Helena, mais uma vez. Falo pra caramba, né? Obrigado, mais uma aula. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, irmão. Um beijo, Regina. Beijo, família Tupi. Fiquem com Deus. Tchau, querido. Amém.